lenda. Eu canto história de tudo que é lugar, contos reais, contos de encantamento. De tudo eu experimento, de muitos livros, personagens vivi, rodando o mundo até chegar por aqui. Com uma linha mágica vou costurar nossa renda de lenda. Tem fada herói, tem vilão, tem boto rosa e tem dragão. Sereias, pipas, flores e reis, no mundo era uma vez. Tem caçador e tem princesa, tem pescador e camponesa. Pássaros, bruxas, piratas, assim, de tudo tem por aqui. Peito, estrala, bate, pepeito, estrala, bate, estrala, peito, estrala, bate, pepeito, estrala, bate, peito, estrala, bate, pepeito, estrala, bate, estrala, peito, estrala, bate, pepeito, estrala, bate. Chegou a hora, preste atenção, abra sua mente, prepare seu coração. Nós vamos juntos decolar, aperte o cinto pra viagem começar. Imaginação, vamos soltar. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Chegou a hora de se preparar, nessa aventura entrar. Vamos todos juntos costurar nossa renda de lenda. Obrigada. Bom, eu já disse boa tarde, mas agora eu vou me apresentar. O meu nome é Maria Lenda e uma história eu venho contar. Boa tarde, minha gente. O meu nome é Zé do Causo e carrego sempre meu violão. Conto histórias fantásticas através da minha canção. Com a permissão de vocês, vamos começar a contação. Então podem preparar os olhos, os ouvidos e também o coração. A história que vamos contar é a história de um menino muito diferente dos outros meninos. E onde ele morava, Maria? Sabe-se lá. E como não se sabe, chamaremos de Cambacará. Isso mesmo. Ele morava em Cambacará e o nome dele era Raimundo. E Raimundo, ele era, como eu disse, diferente dos outros meninos do bairro. Ele tinha um olho preto do lado de cá e um olho azul do lado de lá. Mas não era só isso. Raimundo tinha a cabeça pelada, peladinha, nenhum só cabelo ele tinha. Os meninos do bairro ficavam mangando dele o dia todo, gritando, "Ah, pelado!" Ele ficava meio chateado, mas esse amontoado de vozes tanto gritou que ele se acostumou. Então ele passou a assinar nas paredes com carvão, Doutor Raimundo Pelado. Era bom de gênio e bom de coração, mas ele ficava aperreado por demais. Quando os meninos todos se juntavam, fugiam, se escondiam e ficavam falando, mudando o tom de voz. "Que fim levaram seus cabelos?" Raimundo se entristecia, fechava o olho esquerdo. Raimundo se aborrecia, fechava o olho direito. Não tendo com quem conversar, Raimundo falava só. Os outros pensavam que ele estava malucando, mas não, estava nada. Conversando sozinho, ele desenhava na calçada as coisas maravilhosas do país de Tatipirum, onde não há cabelos, e todas as pessoas têm um olho preto e o outro azul. Acontece que um dia sucedeu que Raimundo, ele já estava angustiado de tantos gritos e zombarias. E ele sentiu-se só. Ele quis ficar só. "Por que não me deixam quieto?" Fechou um olho de cada vez. Não ouviu mais os meninos da rua, não enxergou mais a rua. Não ouviu mais nada. O céu escureceu e o menino olhou dentro de si. Pensamento vai, pensamento vem, e ele então se pôs a caminhar. Ganhou o morro. Assim será algo estranho no ar. Tô sentindo. Eu tô sentindo alguma coisa estranha. Vocês estão sentindo? É uma energia diferente, mas
Então vamos potencializar essa energia assim comigo, ó, nas palmas. Tchá, tchá, tchá. Muito bem. Lá ficava assim tão perto, a curva se esticava como um fio, a subida se aplanava, já dava pra avistar de longe o rio. Depois que Raimundo passava, tudo voltava pro seu incomum. Era assim que funcionava no país de Itatipirum. Lá ficava assim tão perto, a curva se esticava como um fio, a subida se aplanava, já dava pra avistar de longe o rio. Depois que Raimundo passava, tudo voltava pro seu incomum. Eu também quero conhecer, eu vou me aventurar, imaginar, eu vou descobrir, me libertar, eu vou conhecer Itatipirum. Uau! Acho que aqui já é a Serra de Taquaritu. Como é que você sabe? Quem disse isso, quem fez essa pergunta, foi um carro serelepe e muito falante, que era parecido com Raimundo, gente, um carro, como pode? No lugar dos faróis, ele tinha 2 olhos bem grandes, um preto e o outro azul. O menino ficou assustado que saiu correndo, mas aí o carro, num som buzinante, falou: "Ei, menino, pra que esse medo? Aqui em Itatipirum, ninguém atropela ninguém, não. Tchau, bibi." Como assim, gente? Um carro que fala? Peraí. Bom, depois disso, o menino foi lá conversar com a dona Laranjeira. Ela também falava. É um lugar mesmo muito diferente, né? Alguém aqui já conversou com uma laranjeira? Não? Mas ele conversou. Só que ela ficou meio chateada, viu? Ele ficou morrendo de vergonha, porque ele perguntou para ela por que ela não tinha espinhos. Ela ficou ofendida. Como assim? Aqui em Itatipirum, essa bobageira de espinho está fora de moda. Mas, mesmo assim, mesmo ofendida, ela deu uma laranja bem docinha para ele chupar. Ele ficou feliz da vida, agradeceu. E aí ele saiu andando por aí, chupando uma laranja e ouvindo a melodia dos passarinhos tão bonitinhos. Zé, não era passarinho agora, não era agora o passarinho. Eram cigarras, lembra? Eram cigarras. Era a melodia de umas cigarras, assim, umas cigarras graúdas e psicodélicas que navegavam pelo ar, surfando sobre discos de vinil. Prestem atenção, discos de vinil que giravam soltos no ar, e todas as faixas das mais belas canções do mundo se misturavam. As cigarras não descansavam. Podia-se ouvir essas músicas estranhas por toda parte. As aranhas vermelhas dançavam nas suas teias, dançando ao som daquelas melodias esquisitas e tão bonitas. Raimundo deixou a Serra de Taquaritu e chegou na beira do Rio das 7 Cabeças. E lá ele viu um amontoado de meninos, uns 500. 500? 1, 2, 3, 4, 500... Acho que foram uns 500, E eles eram muito diferentes uns dos outros. Alvos, escuros, grandes, pequenos, muito diferentes, mas todos, absolutamente todos, eram carecas e tinham olho preto e o outro azul. Pois é, todos. Mas ele ficou assim, ele ficou receoso de falar alguma coisa. Será que vão zombar de mim? Ficou com medo, assim, de abordar. Mas aí veio um menino, um rapazinho perto dele, ficou investigando sua roupa. Que roupa esquisita, sapato. Ficou examinando e Raimundo disse: "Eu quero saber se aqui é o país de Itatipirum." E o rapazinho disse que sim, naturalmente, e perguntou de onde ele vinha. E ele inventou um nome imediatamente. Eu venho de Cambacará. Uma terra muito distante. Uma terra de gente feia, tudo cabeludo e com os olhos tudo de uma cor só. Já encontrou a Caralâmpia?
Caralâmpia? É? Quem perguntou isso foi uma outra, foi a Thalima. Mas ele não sabia de que se tratava Caralâmpia. Quem é Caralâmpia? É uma das laranjeiras? Ai, os meninos todos ficaram rindo da cara dele, porque ele não sabia quem era. Aí ele ficou meio assim envergonhado, saiu correndo, quase que caiu no rio. Só que não, porque aquele rio era diferente. Não era um rio como esses rios que a gente está acostumado a ver por aí, não. Não era um Ribeirão Preto e também não era um Ribeirão Claro. Aquele rio era o Rio das Sete Cabeças. E ele tinha uma engrenagem que fazia ajustar as margens para facilitar o caminho de quem quisesse passar. Pode uma coisa dessas? Ele ficava assim, ó, fininho. Era só você dar um passo e pronto. Isso é muito legal, não é? Então, depois, todos foram se juntando perto dele. Ele foi vendo uma população de meninos. Uma população que ficava vindo na sua direção. Não é, Zé? Sim. E ele foi vendo todo mundo se aproximar. Ai, o que está acontecendo? E eles começaram a gritar. Cadê o menino que veio de Cambacará? Era um monte, gente. Como eu disse antes, né? Uns 500. Todos pequenos, de 5 a 10 anos. Todos vestidos de túnicas feitas de teia de aranha. E eles gritavam o tempo todo. Cadê o menino que veio de Cambacará? Eu estou aqui, gente. Aí todos se juntaram perto dele. E o Pirenco, um de nome Pirenco, perguntou para ele por que ele tinha saído correndo. E ele falou, depois eu conto, mas eu quero saber, aquele rio, tem algum troço dentro dele? Não é possível, tem algum maquinismo? E a Thalima respondeu que não tinha maquinismo nenhum. O rio era assim, só podia ser assim. Então tá bom, né? Não tinha nenhum maquinismo, estava tudo certo, tudo certo. E então... O Raimundo foi aprendendo, né? O nome das pessoas? Sim. Mas eram muitos nomes, né? Thalima, Pirenco, Cira, Fringo, eram muitos nomes. Ele foi aprendendo o nome de cada um. E o jeitinho também, assim, de cada um. E então, depois que ele aprendeu o nome de todos... Oxe, mas Pirunda é uma arenga besta. Não, é porque ele teve que mudar o nome dele, foi isso? Sim. Para Pirundo? Pirundo é uma mistura de Pirenco com Raimundo? Eu acredito que sim. Mas ele não queria mudar o nome não, Zé. Não queria mudar de nome. O que ele queria mesmo era saber quando é que chegaria a dona noite, a escuridão. Mal sabia ele que em Tatipirum não tinha nada disso, não. Fringo, o menino preto, esclareceu a interrogação. Não existia noite. Não existia. Eles nem sabiam que era isso, aliás. Os meninos e meninas descansavam-se nas sombras engraçadas que os discos de vinil faziam no chão, sempre embalados por uma esquisita canção. Lá onde ele fica, lá onde ele mora, no meio do céu, ele não sai mais de lá. Lá onde ele nasce, lá onde ele brilha, sempre o mesmo ponto, a casa dele é sempre lá. Lá onde ele nasce, lá onde ele brilha, sempre o mesmo ponto, a casa dele é sempre lá. Hey! Em Tatipirum não faz calor nem frio, chuva por aqui jamais. Quando se fecha um olho aqui pra descansar, o outro olho abre mais. Em Tatipirum não temos casa para nos cobrir. Troncos e aranhas falam todos sempre
Oxi, agora vamos todo mundo se remexer nessa poltrona, minha gente. Olha o baião. A temperatura é sempre igual. O vento fresco vem da serra. O rio abre e fecha, tudo é natural. Aqui é o melhor lugar da terra. Vem conhecer, sem medo nenhum. Eu quero viver em Tatipirum. Aqui é bom demais, sou. Vem conhecer esse lugar em comum. Eu quero viver em Tatipirum. Que lugar era aquele? Gente, era tudo novo, tudo encantadoramente inimaginável. Não tinha noite, só tinha sol. As pessoas dormiam nas sombras dos discos, era uma loucura. Uma mistura colorida de canções e emoções. Era tudo muito diferente e ele estava realmente encantado com tudo aquilo. Mas, depois de um tempo, ele percebeu que as crianças todas estavam se juntando e gritando: Viva! 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 Viva a princesa Caralâmpia! Caralâmpia? Então é ela que está chegando aí? Era ela que estava chegando, Zé? Sim. Caralâmpia, a menina que virou princesa. A Thalima tinha falado dela. Ela chegou lá no meio do bando, toda enfeitada, com uma coroa de flores na cabeça, pulseira de cobras de coral, e todos vibrando com a chegada dela. E a Caralâmpia logo foi chegando perto do Raimundo, ele ficou assustado com aquele monte de cobra no braço. Ô menina, tira isso aí, que é isso aí? Vai te morder. As cobras em Tatipirum não mordem, gente. Tudo realmente era diferente. Então ele ficou ressabiado e foi cumprimentar, né? Como vai, vossa princesência? Princesência? É, se há excelência, há também princesência. Tem não? Não sabia. Ah, entendi. Mas tem sim, tem princesência. Então ele começou a conversar com a Caralâmpia, ela foi contando também as histórias incríveis de Tatipirum. E como é que foi, Maria? Como foi o quê? Essa história aí. Ah, foi uma história meio sem pé nem cabeça. Porque, na verdade, primeiro eles foram brincar, depois eles sentaram para ouvir história. E essa história da Caralâmpia era bem maluca, assim, era de um país onde os guris tinham 2 cabeças com 4 olhos, 2 na frente, 2 atrás, uma boca no peito, 5 braços e uma perna só. Pois é. Mas o que o Raimundo queria mesmo era brincar. Ele pediu, por favor, vamos brincar. E aí a Caralâmpia contou que lá em Tatipirum o que eles mais gostavam de fazer era correr, saltar e dançar. Mas o Raimundo contou para todos eles quais eram as brincadeiras do lado de cá. Ensinou para eles os nomes das brincadeiras e contou que, infelizmente, ele quase nunca brincava, ele não tinha companhia para brincar. Que bom seria se em Caralâmpia, que bom seria se em Cambacará as pessoas fossem mais gentis. Como uma brincadeira, que não tem hora para acabar. Toda brincadeira não devia nunca mais acabar. Bola e peão, bola de sabão, corda pra pular, brincar de avião. Toda brincadeira não devia nunca mais ter um fim. Seu mestre mandou jogo de botão, corre até cansar, carrinho de mão. Bicicleta, patinete, carrinho de rolimã. Banho de rio, de cachoeira ou então banho de mar. Catavento, bambolê, estátua, passanel
e pé com pé, esconde, esconde, pega, pega, doleta, pula, cela amarelinha. Brincadeira não devia mais acabar. Bom, depois de aprender todas essas brincadeiras, as crianças se puseram a experimentar. Brincaram de tudo, ficaram tão cansadas e depois foram ouvir novamente mais uma história maluca da Caralâmpia. E no final, ficaram fazendo vários experimentos, baseados naquelas histórias bem malucas, né? E depois se cansavam novamente, e aí sentaram todos na grama, mas chegou a hora de Raimundo se despedir. Ele teve que ir embora. Ele não queria, não. Na verdade, ele estava bem triste. E ele disse, eu vou me embora, mas eu vou levar todos vocês comigo aqui no coração. Nunca mais vou me esquecer de todos vocês. As pessoas melhores que eu já encontrei. Vou me embora, mas eu prometo que eu vou tentar voltar. Sim. E a Caralâmpia disse, por favor, fique aqui com a gente. Ele disse assim que não podia, porque ele tinha que fazer a tal lição de geografia, sabe? Então ele tinha que ir embora. Mas eu prometo que quando eu voltar, se eu achar o caminho, eu trago até meu gato. Meu gato é meio esquisito. Ele tem os 2 olhos de uma cor só, verdes, e ele não tem nome, mas eu trago ele para vocês conhecerem, ele é engraçado. E então, ele foi se despedindo, foi seguindo o seu caminho. Foi chegando perto do rio das 7 cabeças, onde ele encontrou suas vestimentas, tirou aquela túnica azul que a Dona Aranha tinha lhe dado, trocou de roupa, e aí ele foi caminhando. Os meninos todos foram seguindo ele, assim, meio de longe, calados, mas chegou um momento que eles pararam. Raimundo caminhou muito, 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 e quando ele olhou para trás, ele nem conseguia enxergar mais os meninos que tinham ficado lá em cima. Foi caminhando devagar, chegando num morro conhecido, perto da sua casa. Atravessou o quintal, atravessou o jardim e foi parar lá na calçada. Os meninos que embirravam com ele continuavam lá brincando. Tudo continuava igual. Raimundo era o mesmo de sempre, Raimundo pelado. Mas ele nunca mais seria o mesmo de antes. Porque agora ele tinha histórias lindas para lembrar e para contar. Agora a gente tem que se despedir, levando mágicas lembranças daqui, contando histórias com vocês. No mundo era uma vez. Se a nossa história te chamou a atenção, então cumprimos nossa grande missão. E agora vamos continuar por outras bandas de lá. Vá! Chegou a hora, preste atenção. Abra sua mente, prepare seu coração. Nossa aeronave vai pousar. Aperte o cinto pra viagem terminar. A gente logo vai se reencontrar. Tchau, pessoal. Foi um prazer contar histórias pra vocês. Muito obrigado, galerinha. Vamos todos juntos costurar nossa renda de lendária.